Bom, o PSDB é um dos partidos mais tradicionais aqui do Brasil, está sob nova direção e para falar sobre os sumos da legenda, já de olho nas eleições municipais de 2024, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan o presidente do partido, o ex-governador Marconi Perillo. Tudo bem, governador? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os telespectadores, internautas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, governador, primeiro a gente está já terminando o ano de 2023 e 2024 é um ano eleitoral. Para tentar reerguer o PSDB e também amenizar as divergências que foram marcantes nesses últimos anos, qual é o peso dessa eleição municipal e quanto mais candidatos o partido tiver, melhor? A eleição municipal é, sem dúvida, sempre sinalizadora para as eleições, eleição federal e eleições estaduais. Mas também não é um fator totalmente determinante. Nós temos hoje uma quantidade boa de prefeitos, a gente espera repetir esse número ou melhorar de preferência. Também vamos dar uma focada grande nas eleições das câmaras municipais. E vamos priorizar os estados onde o PSDB tem mais história, tem mais legado, tem mais estrutura. Nós temos hoje 3 governos estaduais, 3 governadores novos, bons, competentes, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Governamos cerca de 12 ou 15 estados no passado, além destes, e fizemos, modéstia à parte, governos que foram considerados pela sociedade como governos inovadores, governos que deixaram legado, deixaram muitos resultados positivos, além do que o PSDB governou o Brasil com Fernando Henrique, e o governo do Fernando Henrique foi um governo muito exitoso, sob todos os aspectos, especialmente no que diz respeito às reformas, a consolidação do Plano Real, que começou com ele no governo Itamar, com uma equipe célebre de economistas que deram rumo à economia brasileira. Foi o governo que trabalhou fortemente para aprovar e implementar a lei de responsabilidade fiscal. Foi o governo que mudou o país do ponto de vista de reformas estruturantes, como o caso das telecomunicações, colocou o telefone na mão de todo mundo. E acabou com o imposto inflacionário, que era algo que atormentava todos nós, especialmente os pobres. Inflação é muito ruim, especialmente para os pobres. Então, a gente tem uma história, um legado. As pessoas ficam dizendo, tem que olhar para frente. Não, mas você tem que olhar para frente, falar de esperança, falar de sonhos, falar de projetos, mas é preciso ter âncora. Nós temos âncoras em vários estados e temos uma âncora forte, que foi o bom governo que nós realizamos no país. E, é claro, também tivemos um destaque muito grande na formulação de políticas sociais, de transferência de renda. Goiás mesmo foi pioneiro em transferência de renda. Mas o governo FHC criou a Bolsa Escola, criou a Bolsa Alimentação, criou o Programa de Saúde da Família, consolidou esse programa, criou o programa de medicamentos genéricos. Então, assim, a gente tem muito o que falar. Agora, a gente tem bons quadros. É claro que quando a gente não tem governo, um estado, como é o caso de Goiás, o caso de São Paulo, natural que a gente veja uma movimentação de prefeitos com o governo. Essa adesão, esse adesismo é histórico. Agora, a gente tem uma porção de lideranças, ex-prefeitos, vereadores, ex-deputados, que são fortes e que são pessoas que têm conteúdo, que têm história e que têm projetos. Bom, vou chamar agora a Dora Kramer para participar da entrevista com o ex-governador Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB. Dora, você que gosta das efemérides, 2024, o Plano Real vai completar 30 anos. E essa é uma efeméride para lá de importante. Tem várias perguntas, governador, mas então vamos começar, já que o Thiago lembrou o Plano Real e o senhor estava falando aí da história do PSDB, me pareceu não, está bastante claro que uma das pontas, um dos pontos em que o PSDB vai trabalhar para fazer essa recuperação é exatamente nos feitos, na história do partido, não é isso? Exatamente. Isso? Nós temos um legado que é um legado extraordinariamente importante na vida do Brasil nos últimos 30 anos. Às vezes, algumas pessoas são tentadas a dizer, mas isso é passado. Não é passado. Veja o que está acontecendo com a Argentina.
E você, Dora, acompanhou de perto o que aconteceu para se aprovar o Plano Real naquela época. Muita gente não acreditava que o Plano Real pudesse ser um plano exitoso. Afinal de contas, a gente vinha de muitos. Então, esse realmente é um ponto em relação ao qual o PSDB vai recorrer-se muito a partir de agora, principalmente. Até porque eu vi uma pesquisa recentemente onde 70 e poucos % dos entrevistados guardam na memória a importância do Plano Real. Então, é claro que nós vamos trabalhar fortemente em cima disso, mas em cima de outros legados que deixamos também e que se consolidaram. O Brasil, na minha opinião, se empobreceu muito do ponto de vista de debate, de ideias, com esse extremismo, essa radicalização que houve nos últimos anos. E um pouco disso também é culpa nossa, culpa do próprio PSDB. Peraí, então chegamos num ponto muito bom. A polarização e a culpa do PSDB, porque o PSDB já começou errando quando lá em 2002 não defendeu o próprio legado, né? Então é algo que o PSDB vai fazer de diferente. Governador, a polarização, ela está aí. Essas mesmas pesquisas às quais você se refere, elas mostram que há uma consolidação dessa coisa de Lula e Bolsonaro. E me parece que isso é porque também não tem o centro não entrou em atividade, né? E então como é que se pretende, me permita usar um chavão, furar essa bolha, se as pessoas demonstram que na hora do vamos ver, elas estão pouco interessadas em propostas e continuam reféns dessa lógica da torcida. Como é que o PSDB vai caminhar por essa avenida, sem ser engolido pela polarização? Eu vi uma pesquisa nacional ontem, Datafolha, em que coloca essa polarização de certa forma meio que cristalizada, 30% para um, 25% para outro. Isso soma 55%. E os outros 45%. É claro que eles não estão de acordo com esses extremismos, com essa radicalização que há no país hoje. Agora, a gente tem sempre brincado que há vida inteligente fora essa polarização, que acaba, de alguma maneira, engessando e permitindo que outros atores sejam priorizados e se tornem prioridade no país, principalmente para aprovação de projetos. Eu vi recentemente, nós todos assistimos agora, recentissimamente, a decisão do povo chileno em relação a um plebiscito que foi provocado por um dos extremos, a extrema-direita. Há um ano atrás, a população também rejeitou um outro plebiscito que havia sido convocado pela extrema-esquerda. Então, o Chile acaba demonstrando que a população não está afim de continuar nessa dicotomia de extremo de cá, extremo de lá. Mas o que é preciso é que a gente tenha candidatos que sensibilizem a população, que convençam a população com boa história, com um bom legado, com boa experiência, com um bom projeto, com boas ideias. Na primeira reunião da Executiva Nacional, eu falei muito no sentido da gente definir grupos de trabalho e definirmos algumas ideias-força para que a gente possa defender daqui para frente. Lembrei-me da carta que o Bresser, o FHC e outros escreveram ao povo brasileiro há muito tempo atrás, quando falavam de privatizações, quando falavam de uma porção de coisas. Depois disso, nós não tocamos mais nesse tipo de tema tão importante. Falei de um congresso. O PSDB precisa fazer um congresso para debater uma porção de assuntos também e, ao final, definir para que lado vai caminhar. Eu acho que a gente tem tudo para chegar a 2026 com um excelente candidato, e a gente já tem um pré-candidato pré-definido, que é o nosso governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é governador, é o primeiro reeleito na história do Rio Grande do Sul, e é um bom governador, é um governador competente, corajoso, que faz uma gestão austera, uma gestão fiscal correta e uma gestão pública também que é muito admirada por todo o povo gaúcho. Afinal de contas, ele foi reeleito. Então, é preciso ter candidato, é preciso ter projeto, é preciso sensibilizar, é preciso convencer. Governador, o senhor insiste muito que o partido precisa ter candidatos, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a Prefeitura de São Paulo em 2024. O atual prefeito Ricardo Nunes era vice de Bruno Covas e o senhor acha que o partido vai ter um nome? Porque muito se fala que seria a primeira vez que o PSDB não tem um nome principal para concorrer à Prefeitura aqui de São Paulo. Pessoalmente, o senhor acredita em quê? Ou isso vai ser só uma decisão da Executiva
A Executiva Municipal, a Executiva Federal não vai se intrometer nisso? Eu estou começando agora a conversar com os atores de São Paulo. Conversei com vários deles, conversei com o presidente do partido no estado, conversei com lideranças do estado todo ontem, conversei com os vereadores de São Paulo, conversei com Serra, e vou continuar conversando com as principais lideranças do estado e da cidade de São Paulo. Agora, é claro que essa decisão será do Diretório Municipal, da Executiva Municipal e da Executiva Estadual. E nós vamos monitorar, sim, claro que todos nós que estamos na Executiva Nacional temos um fortíssimo interesse em relação às eleições na cidade de São Paulo. Interesse de que o PSDB seja protagonista, sim. Afinal de contas, o Bruno Covas foi um prefeito admirado que, no pouco tempo que ficou na prefeitura, fez um grande trabalho. E as administrações do PSDB marcaram fortemente, não só a cidade de São Paulo, mas o estado de São Paulo. Então, é natural que o PSDB queira participar ativa e efetivamente do processo eleitoral, aqui e no interior. Pessoalmente, o senhor acha que deveria ter um candidato ou ainda é cedo falar? Eu acho que ainda é cedo, eu não quero tratar disso porque a gente está conversando agora sobre a unidade do PSDB de São Paulo, a harmonização do PSDB de São Paulo. Essa é uma tarefa em relação à qual eu estou bastante dedicado e eu imagino que a partir de janeiro agora a gente já tem um pouco mais de clareza. O PSDB poderia aceitar um cargo de vice, porque até a Dora ontem lembrou que os vices estão também nessa discussão. Marta Suplicy poderia ser vice de Boulos, José Luiz da Atena o vice de Tabata Amaral, e o partido aceitaria ser vice se fosse esse o consenso e a discussão da executiva? Bom, eu repito, é um assunto em relação ao qual eu não quero opinar, palpitar, porque nós ainda estamos conversando. Eu cheguei agora à presidência do partido e eu não quero, em hipótese alguma, parecer leviano, ou, enfim, me imiscuir em algo que ainda não é da minha alçada, não é do meu conhecimento completo. Sem dúvida. Dora Kramer, mais uma pergunta. Gente, não posso resistir. Governador, o senhor está no muro, um legítimo tucano, como assim? Todos os partidos já estão se movimentando, já tem candidato. O senhor não pode dizer, pelo menos, já que o senhor acha que tem que ser protagonista e, portanto, tem que ter candidato, assim interpretei, né? Não pode dizer, pelo menos, os nomes que estão no jogo? O senhor acabou de dizer que o PSDB tem que definir para que lado vai? Não, eu concordo que, nesse momento, o meu papel é de ficar em cima do muro mesmo, até porque eu não conversei com todo mundo. Estou concluindo as cultas, conversando. E existem 3 ou 4 possibilidades, Dora. Os vereadores do PSDB de São Paulo querem que o PSDB caminhe com o prefeito atual, com o prefeito Ricardo Nunes. Algumas pessoas do partido defendem uma aliança com a Tabata e outras defendem uma aliança, aliás, defendem uma candidatura própria. Então, existem essas 3 correntes. E é só por isso que eu tenho que ter um pouco de cautela para não colocar o carro à frente dos bois. Isso a gente vai resolver rapidamente. E espero resolver da melhor forma possível, da forma mais sensata, mas que afirme a posição do partido. Os vereadores me disseram que hoje o PSDB, aqui na linha do prefeito, é o 5º, 6º na fila. Quer dizer, não teria chance para nada, nem para discutir. Então, essas coisas precisam ser bem debatidas, bem discutidas. Afinal de contas, o PSDB teve o Bruno Covas até bem pouco tempo, né? O prefeito Ricardo Nunes era vice do Bruno Covas. A gente tem respeito pelo Ricardo Nunes, foi um grande companheiro do Bruno, é o prefeito da cidade, os vereadores apoiam a candidatura dele, mas a gente vai ter que discutir fortemente que papel o PSDB jogará nas eleições. Afinal de contas, o PSDB diminuiu, perdeu um pouco de espaço, mas é um partido que tem uma história incrível, sobretudo de realizações aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E tem quadros muito qualificados também. Governador, em relação... E outra coisa, tem quadros que não estão no PSDB e que querem vir para o PSDB com esse objetivo, de se qualificarem como candidatos. Eu queria perguntar para o senhor... Tiago, ele está falando, acho que do André Matarazzo, então, não tá, não? Se você quiser aproveitar, pode seguir, Dora. Também do André Matarazzo. Ele já me procurou também. Ele procurou o senhor ou o senhor deve procurá-lo? Porque a gente andou conversando com ele nos bastidores e ele disse, estou esperando uma movimentação do partido. Ele me procurou, eu falei com ele, estive com ele e com o Serra numa conversa, assim.
Interessante. Tá vendo, Eudora? Eu não estou em cima do muro, eu estou falando tudo aqui de tudo que está acontecendo. E o que é primordial para que ele se viabilize eleitoralmente? Porque uma questão que o André Matarazzo adora, conhece ele há muitos anos, eu também conheço, ele diz o seguinte: o meu sonho é ser prefeito de São Paulo. Eu não tenho vontade de ser governador, de fazer a prefeitura como um trampolim, mas se houver esse interesse dele e do partido, ele é um nome forte? Ele é um quadro excepcional, todos nós sabemos disso, muito qualificado. Foi embaixador, foi secretário, exerceu uma série de funções importantes. Agora, você veja o quanto é imbricada essa situação. Nós temos aqui 9 vereadores que apoiam de forma bastante clara e definida a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Existem algumas outras pessoas que torcem para que o PSDB esteja com a Tabata. E existem outros que gostariam, que desejam que o PSDB tenha candidatura própria. Daí a necessidade da gente exaurir o debate interno e tomar uma decisão rápida. Não dá para também esperar muito tempo. O calendário eleitoral exige uma tomada de posição rápida. Claro. Governador, qual que é... E tem outro ingrediente. Pois não. Aqui em São Paulo, na capital, não há diretório hoje, há uma comissão provisória. No estado de São Paulo também há uma comissão provisória. Isso tudo a gente está trabalhando para resolver agora nos próximos dias. E, pessoalmente, qual vai ser o esforço do senhor para trazer lideranças jovens para o partido, para o PSDB? Nós vamos trabalhar fortemente, eu tenho conversado já com muitas pessoas, com o instrumental digital. Nós vamos transformar o PSDB num partido totalmente digital, vamos buscar lideranças jovens, que ainda existem muitos jovens que gostam do PSDB. Está faltando estímulo. A gente vai trabalhar fortemente a partir dos estados, dos municípios, para que a gente já tenha candidaturas novas, agora nas eleições municipais. Mas vamos fazer um trabalho permanente no sentido de atrair lideranças novas. Não precisa ser só jovem na idade, mas pessoas que não estavam no partido, que podem agregar muito do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista conceitual. Bom, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o ex-governador Marconi Perillo, que hoje preside o PSDB nacional. Muito obrigado, viu, presidente, pela atenção, pela gentileza, um excelente Natal, fim de ano e volte mais vezes para a gente continuar falando sobre política e o futuro do país. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Adora. Um abraço a todos os telespectadores, internautas e um Feliz Natal, boas festas para todos. Muito obrigado.